Durante 2 domingos, esse é o terceiro, eu quero terminar hoje, uma pequena série onde eu comecei a pregar sobre olhos bons e olhos maus. Depois nós falamos sobre processos positivos e negativos. E hoje eu quero falar mais ou menos o resultado disso, porque Jesus diz isso: se você tiver olhos bons, você vai se encher de luz; se você tiver olhos maus, quão grandes serão as trevas. E o que é que significa isso? Isso significa viver ou não viver. Jesus nos prometeu que Ele veio para nos dar uma vida abundante. E muitas vezes nós não entendemos o que é que significa uma vida abundante. Ora, se você entender biblicamente que morte é separação, e principalmente separação de Deus, a Bíblia diz: todos pecaram e foram separados, destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como é que estávamos mortos se nós andávamos? É porque estávamos separados da sua glória. Então, se morte é separação, vida é o antônimo de morte, então vida passa a ser comunhão. Quando Jesus diz: eu vim para te dar vida e vida com abundância, Ele estava dizendo assim: eu vim para ser o caminho, para levar você à sala do trono, para te encher da comunhão e da presença de Deus com abundância, e isso vai trazer tudo que a presença de Deus promove. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor existe abundância de alegria. Existe suprimento para todas as nossas necessidades. E o que é que significa isso? Eu tenho aprendido de uma maneira bem simplista, eu vou falar isso, está certo? Que nós nos dividimos em 2 grupos. É o grupo dos jovens e o grupo dos velhos. Mas antes que você fique pensando em faixa etária, eu quero dizer a você que eu conheço muita gente de 80 anos de idade que é bem jovem. E eu conheço alguns velhinhos, assim, bem velhinho mesmo, com uns 20 anos, 25 anos de idade. Eu estou falando aqui sobre a juventude ou a velhice da alma. E é preciso que a gente feche o ciclo, que a gente entenda. Quando eu começo a ver tudo com olhos maus, quando eu começo a participar de processos destrutivos, mais cedo ou mais tarde, eu me tornarei uma pessoa velha. Velha. Posso ter 20 anos de idade, 15 anos, 30, não importa. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso hoje. Vamos juntos nesse caminho? Amém? Eu trouxe como um texto base Josué capítulo 14, versículo 10 em diante, diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Veja, quantos anos? Estou velhinho, acabado, não sirvo para nada. É isso? O que é que está escrito aí? Estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora, para o combate. Veja que não é uma força para ir para a praia, é para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar, que é importante, né? Porque ir para o combate qualquer um pode ir, mas fica por lá morto, né? Ele está dizendo tanto para ir como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Você está com o seu boletim, essa parte que está impressa no seu boletim é uma porção da Bíblia. Queria pedir que você colocasse sua mãozinha sobre essa porção e que, por gentileza, ore depois de mim. Diga assim: Senhor Deus, esta é a tua palavra, viva, eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, que é capaz de dividir o espírito da alma. Eu me entrego a ti, eu quero ser ministrado por ti, eu quero ser abençoado pela tua palavra, de tal maneira que a tua palavra se torne vida na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa história que nós estamos conversando aqui nós estamos falando sobre Josué e Calebe. Essa conversa é entre Calebe e Josué. Quem está falando aqui é Calebe. Josué fez uma proposta a ele antes. 45 anos antes, porque eles passaram 40 anos no deserto. Eles entraram na terra prometida e passaram 5 anos. Depois de 5 anos, Josué teve uma conversa com Calebe. Disse: Calebe, você acha que eu esqueci de você? Não, cara, vamos conversar.
E a conversa era mais ou menos o seguinte: escolha o que você quiser. Você é meu parceiro, você é a pessoa que naquela época, nós vamos entender um pouco mais, se você não conhecer, se você já conhece a história, você está entendendo. Se você não conhece, você vai entender sem problema nenhum. O fato é que 45 anos antes, eles foram os únicos espias que foram à terra prometida e foram positivos, disseram que a terra era boa, mas 10 disseram que era ruim. E eles foram obrigados a passar 40 anos no deserto sem ter culpa nenhuma. Mas agora eles entraram na terra prometida. Agora já estavam tomando posse da terra. 5 anos se passaram. E agora Josué tem uma conversa com seu amigo, porque Josué é o líder. E ele disse: Caleb, eu não esqueci de você. É muito legal quando a gente tem alguém que não esquece da gente, não é não? Não é verdade? Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu vou fazer todo o esforço para não esquecer de você. Diga. Cinco anos depois, ele disse: você acha que eu esqueci? Rapaz, não esqueci não, vamos conversar. E ele oferece a Josué, a Caleb, o que ele quisesse. Caleb podia dizer: olha só, Josué, eu vi umas partes ali perto da praia, aquilo dá para fazer uma casa da hora. Manda fazer uma casa para mim lá, do jeito que eu preciso, que eu estou precisando. Ele não quis isso, ele quis uma coisa chamada a montanha dos gigantes. E ele disse, inclusive lá tem cidades fortificadas. É para lá que eu vou. Está entendendo até aqui a história? Sim ou não? Vamos entender um pouco mais. Não há dúvida que Caleb estava dando sinais de juventude, não é? Às vezes eu me faço essa pergunta. Está no seu boletim. Qual é a pergunta aí? Será que eu estou ficando velho? Esse ano, no dia 20 de julho, aconteceu uma coisa miraculosa. Eu completei 61 anos de idade. Glória a Deus. E eu descobri que eu tenho muitos amigos, porque o pessoal lá do Facebook foram muitas mensagens automáticas, aquelas que vêm dizendo parabéns para você nessa data. Fizeram até música para mim. Teve pessoas que cantaram para mim músicas compostas por ele, tipo Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, dear pastor, Happy Birthday. Eu fiquei muito emocionado com tudo isso, né? Mas ok, eu fiz 61 anos, então às vezes a gente se pergunta nessa hora: estou ficando velho ou estou novinho ainda? Como é que eu estou? Estou bom para sair para o combate e voltar? Ou eu estou bom para dizer assim: ok, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então eu gosto nessa hora de fazer uma checagem, não pelos sentimentos, porque sentimentos enganam a gente, né? Tem dia que você acorda novo, bonito, bacana, você olha no espelho e diz: eu sou o cara. Deus, quando foi me fazer, ele caprichou um pouquinho mais. E tem dia que você olha no espelho e você fala assim: meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Não é assim? Isso não tem nada a ver com o espelho, tem a ver com sentimentos. Eu trouxe 3 sintomas de velhice e 3 sintomas de juventude para que você mesmo se autodiagnostique. Está pronto para isso? Os 3 são os seguintes: sinais aparentes de velhice. Número 1, espírito crítico. Sinais aparentes de juventude, discernimento espiritual. Sinais aparentes de velhice, desânimo e pessimismo. Sinais aparentes de juventude, fé e otimismo. Sinais aparentes de velhice, murmuração. Sinais aparentes de juventude, louvor e adoração. Vamos falar um pouquinho sobre cada ponto desse para ajudar você a dizer: eu estou com isso, eu não estou com isso. Eu quero que você entenda que você está num consultório médico, que não sou eu o doutor, é Jesus, eu também estou nele hoje, e eu quero ler e dizer: cara, eu estou com esse negócio aqui. Sabe quando você vai no médico e ele fala assim: você tem dor? Né? E você diz: não tenho, ou diz: tenho. Né? No Nordeste tem algumas pessoas que têm um tipo de dor que é muito interessante, né? O médico tem que ser nordestino para entender. Ele diz assim: doutor, estou com uma dor que anda. Né? Como é que é isso? Ela aparece nas costas, quando menos perto está na perna, né? Aí ele já sabe, ele fala: é ciático, porque deu na coluna e refletiu na perna, né? Uma dor que anda. Então o médico vai lhe perguntar. Né? O nome disso é anamnese, é um tipo de consulta, é onde você vai fazer a clínica. Pronto para isso, sim ou não? Número 1, espírito crítico. Será que eu tenho um espírito crítico? Porque muitas vezes a gente confunde espírito crítico
com alguém que é realista, com alguém que quer ver a verdade. Há uma diferença enorme, 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 enorme. Porque no espírito crítico só prevê destruição, só prevê o caos. Vamos ver, entender isso. Em Números 13, vai começar a falar agora da história de 45 anos atrás, quando Moisés enviou 12 homens, orientados por Deus, para visitar a terra. Eles passaram 40 dias em Canaã, e todo o povo hebreu do outro lado do Jordão esperando a resposta. E quando eles voltaram com um relatório. Então, escute. Versículo 27 de Números 13. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Ou seja, esse fruto, para que você possa entender, era um cacho de uva que eles tinham que colocar uma madeira e 2 homens carregar um cacho de uva. Acho que uma uva dessa você já estava jantado, né? Começou uma uva toda aquela, uma coisa impressionante. Então veja que eles foram e o relatório é o seguinte: a terra é boa, como Deus falou, o fruto é maravilhoso e nós estamos constatando isso. Versículo 28. O povo, porém, diga porém. O Espírito crítico começa com essa história, porém. Sabe o que é isso, não? O que é que você achou do culto? Foi bom, porém. Entendeu mais ou menos, não? Você recebeu uma proposta de emprego. Você gostou da proposta de emprego? Eu gostei, porém. Entende? Aí o que é que acontece? Porém, tudo é bom. Porém, o povo que habita nessa terra é o quê? Poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak, os Anaquins ou Enaquins, eles são gigantes. Então, veja bem, quando a gente desenvolve um espírito crítico, nunca é suficiente, nunca é bom. Você recebe algo, você diz, legal. Mas lá dentro de você diz, mas podia ser melhor. Está comigo aqui? Agora veja a diferença de discernimento espiritual. Quando esse pessoal se calou, Josué e Caleb falaram em Números 14, 8. E eles dizem assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Ou seja, eles não negam o problema. Eles dizem, realmente é uma terra fortificada. E realmente é uma terra cheia de gigantes. Tem problemas. Não é propriamente nós vamos lá para fazer uma festa, tem uma guerra. Várias guerras. Mas eles estão trazendo com discernimento espiritual qual é a perspectiva certa. O que ele está dizendo é assim, o problema não é se nós somos fortes e eles fracos, ou se nós somos fracos e eles fortes. O problema aqui é se o Senhor se agradar de nós. Muitas vezes na nossa vida passamos por dificuldade nos nossos lares, nos nossos casamentos, nas nossas famílias, e Deus começa a soprar um vento de prosperidade, de cura, e a gente vai se alegrando, mas é aquela história do pontinho preto na parede, ou seja, você tem uma parede toda branquinha e de repente tem um ponto preto, aquele ponto preto incomoda muito mais do que a alegria da parede inteira branca pode trazer para a gente. E isso é diferente de discernimento espiritual. Discernimento espiritual é outra coisa. É alguém chegar para você e falar assim, olha, o teu filho, você está dizendo que ele está bem, eu estou vendo que ele ainda não está. Você fala assim, olha só, querido, realmente ele tem esses problemas, mas eu tenho visto um desenrolar, um desenvolver. E eu creio que o Deus que está fazendo isso completará esta obra. O que é preciso é ele se agradar de nós. Se ele se agradar de nós, ele acorda meu filho de madrugada, ele entra no quarto dele, ele faz ele sonhar, ele muda as histórias, ele quebra correntes, ele quebra barreiras. Pode ser o que acontece. Não estou negando o problema, mas eu estou dizendo que a solução não está em mim ou neles, a solução está em Deus. Segunda coisa muito importante, quando a gente começa a ter sintomas de velhice, é o desânimo e o pessimismo.
É quando a gente começa a estar desanimado e a gente começa a ser pessimista por tudo. Números 13:31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Veja, a terra era boa e produzia fruto bom. Agora a terra é o quê? É uma terra má que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Veja como fica míope. A terra devora os seus moradores. E os moradores que são devorados por essa terra são gigantes. Faz sentido? A terra devora os seus moradores. E os moradores dessa terra são homens grandes, gigantes. São homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, eu não posso, o problema é gigante, eu sou um verme. E uma coisa que quando eu falo sobre esse texto eu sempre gosto de falar, é que eles estavam dizendo assim: nós éramos aos nossos próprios olhos como o quê? Gafanhotos, pequenininhos, nada. E também éramos assim aos seus próprios olhos. A Bíblia sempre registra fatos muito importantes, fatos que são realmente importantes. E detalhes. Às vezes você está lendo coisas que ela dá até detalhes. Uma vez Davi se encontrou com Saul dentro de uma caverna, e Davi podia ter, naquele momento, assassinado Saul, e a Bíblia detalha que, por que Saul entrou naquela caverna. Quem já leu esse trecho aqui? Por que foi que Saul entrou ali naquela caverna? Para atender necessidades fisiológicas. Não precisava explicar, mas ela explica. Você fala: o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se de fato os gigantes achassem que eles eram gafanhotos, a Bíblia estaria mostrando um gigante dizer: eu acho que eles são gafanhotos. Aí veja bem, 40 anos depois, quando Josué assume, que ele manda 2 espias, que eles vão na casa de Raabe. Raabe diz uma informação muito importante, ele diz assim: desde que vocês chegaram ali na beira do Jordão, que o nosso coração, que o coração do nosso povo se derreteu de medo, porque a gente sabia assim: Deus é com eles e nós estamos perdidos. Então eles não os viam como gafanhotos, os viam como abençoados de Deus, porque eles sabiam da história de Faraó, que Deus fez gato e sapato no Egito, lá do orgulho de Faraó. No final abriu o mar, o povo passou, depois fechou com todo aquele exército de Faraó ali dentro, e essa história chegou lá. É o que eles sabiam. Como é que você se sente hoje? Do jeito que você se sente, você vai achar que as pessoas também acham que você é assim. Você está entendendo, sim ou não? Quando eu estou com um processo de juventude, ao contrário de ter desânimo e pessimismo, eu tenho fé e otimismo. Olha só Números 13:30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. É diferente ou não? Você está passando algum problema hoje? Pergunta aí a quem está do seu lado. Está passando alguma luta grande? Você está com fé? Está otimista? Ou está desanimado? Pergunta aí. Agora pega na mão da pessoa, dá uma balançadinha e fala assim: eia, subamos! Amém, queridos? Olha o que diz Abacuque 2,4: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Se você não crê no seu Deus, e se você não crê em você mesmo, ninguém vai crer. Você pode sim aceitar palavras, você pode ouvir, você pode ponderar, mas tem um momento que você vai ter que falar assim: chega, acabou aqui hoje. Essa conversa acaba aqui, porque está valendo o que Deus disse, não o que você está dizendo. Experimenta dizer isso, não para ninguém, diz assim: está valendo o que Deus disse a meu respeito, não o que dizem por aí. Tiago 1,6: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante o quê? A onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Terceiro ponto, de velhice, gente velha: murmuração. Você sabe o que é murmuração? Sim ou não?
Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra quem? Moisés e quem mais? Quem era Moisés? O líder. Quem era Arão? O sacerdote. O povo fez maledicência contra a sua cobertura espiritual a noite toda. E disseram assim: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor? Agora é contra Deus. E por que nos traz o Senhor essa terra para cairmos a espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Veja o que a murmuração faz. A murmuração chega a um ponto, queridos, chega a um ponto que quebra princípios de autoridade, se faz governos paralelos contra aquilo que Deus tem falado. 1 Coríntios 10:10 diz assim: não, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram o quê? Destruídos pelo exterminador. Olha, uma coisa que eu quero falar um pouco sobre isso. Não sei quantos lares têm sido destruídos por causa de murmuração. Porque a murmuração, uma pessoa que murmura, exaure, cansa, drena. A energia que se tem, a capacidade que se tem criativo, quando alguém está do seu lado sempre reclamando, sempre murmurando, nunca nada está bom, sempre vai dar errado, aquilo vai tirando a capacidade de gerar algo positivo. Porque o que a Bíblia está dizendo é que isso gera uma abertura para uma espécie de entidade, chamado devorador. Não, desculpa, chamado destruidor. Destruidor. É uma entidade que encontra espaço para entrar naquela casa e sair destruindo relacionamentos, sonhos, tudo que tem. Veja a diferença quando você é jovem. Estou com problema, estou com lutas, estou com batalhas, mas eu vou enfrentar isso com louvor e adoração. Olha só, Números 14. E Josué, filho de Nun e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra o quê, igreja? Muitíssimo boa. Ou seja, não tem nada dessa história de terra que devora povo, não tem nada disso. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais o quê? Rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Sabe, queridos, esses são os sinais que a gente pode detectar. Estou velho ou estou novo? Você fez o seu diagnóstico. Onde é que você está? Quais são as coisas que tem em você? Porque uma coisa é importante a gente entender. Quando tudo isso acabou, Deus então fala com Moisés dizendo assim: não vão entrar mais na terra. Quantos dias passaram lá dentro? 40 dias? Para cada dia que passaram, vocês vão passar 1 ano no deserto. E você podia perguntar assim: o que é que Deus estava dizendo? Ele falou assim: essa geração que está aí, só vai entrar Josué e Calebe. O resto vai morrer no deserto. O que é que Deus estava dizendo? Estava dizendo assim: não vou permitir velhice entrando lá. Os velhinhos de 20 anos, de 15, de 25, vai morrer tudinho. Só vai entrar lá aqueles que têm uma alma jovem para poder fazer a obra que eu tenho para ele. Por isso que é muito importante, depois desse diagnóstico, ter uma palavra no sentido: o que é que eu faço agora? Por isso que eu coloquei assim: o que é que conserva a juventude da alma? Porque eu tenho escutado muitas coisas. Como eu já falei, né, não tenho mais 30 anos, nem 40, e às vezes eu fico com saudade dos 30. Dizem: ô pastor, você não é jovem? Eu digo: sou jovem de alma, mas eu também queria ser jovem de corpo, né? Entendeu? Eu, quando cheguei aqui, que eu comecei a igreja com 38 anos, 40 anos, a gente fazia aqui um seminário. Naquela época não tinha outros pregadores. Hoje a gente tem muitos pregadores. Glória a Deus por isso. E era aquela coisa: só tem tu, vai tu mesmo. Não sei se entende o que eu estou falando. Então,
A gente começava um seminário aqui, quinta-noite, sexta-noite, sábado de manhã, tarde de noite e domingo de manhã. Eu pregava todos os cultos e com a força, e cantava, e vamos, e participava das dinâmicas de grupo, e no domingo, a 1h pouca da tarde, quando acabava, o povo aqui em festa, eu era quem puxava o trenzinho cantando, e ele vem, amém? Hoje, meu filho, não convém que eu faça assim. Convém que a gente tenha um pouco de calma. Não, eu prego uma, você prega outra. Então, graças a Deus, está cheio de pregador aqui, melhor do que eu. Que bênção, amém? Então, aquela bênção. Então, o que acontece? Às vezes a gente tem saudade desta coisa. Amém. Mas isso não pode deixar você para baixo. Acabado. Porque Deus tem uma bênção para cada fase da nossa vida. Fala assim, Deus tem uma bênção para cada fase da nossa vida. Eu sou pastor há muitos anos, então, toda vez que eu converso com um jovem de 15 anos, você sabe o que é que ele quer ser? Um adulto de 25. Estou falando sinceramente. Ele quer ser mais velho. Não é não? A minha netinha, Miriam, quando ela fez 2 anos, Sofia, que é a filha do Roberto e da Roberta e do Fred, fez 5, ali na mesma época. E eu estive com ela, assim, após o almoço, a gente estava deitado, eu, a avó dela e ela, e eu disse, você está fazendo quantos anos, Miriam? Ela disse, 5. 5 era a idade da... Eu entendi, né? Eu falei, e Sofia, está fazendo quantos anos? Ela falou, 2. Ou seja, tem uma fase que a gente quer ser velho. Eu não é? Eu quero dirigir carro. Não, eu me lembro quando eu queria dirigir carro. Meu Deus, uma drive license em nome de Jesus, né? A gente quer ser velho. Mas tem uma fase que a gente já não começa a gostar muito da brincadeira. Tem gente que faz 61, diz que fez 59. É uma diferença incrível. Né? Eu tenho logo o costume, eu tive um ano que eu não fiz o aniversário, porque eu tenho um costume, por exemplo, eu fiz 61, eu já começo a dizer que tenho 62. Porque é feito mulher grávida não vive um mês na frente, né? Ela diz, estou no 7º mês. Ela não diz, tenho 6 meses, né? Ela fala, estou no 7º mês. Então, quando eu falo, tenho 62, é como se estivesse dizendo assim, eu estou no 62º ano da minha vida, eu estou vivendo ele, né? Com essa história de dizer assim na frente, ou seja, o próximo aniversário eu farei 62 anos. Então, falando isso, eu achava que eu ia fazer 63. Ganhei 1 ano. Quando eu disse, não é menos. Muita gente ao meu redor ficou revoltado. Não é possível você ganhar 1 ano. Eu digo, não foi desse jeito. Então, o que eu quero falar é o seguinte, queridos, essas coisas são normais. Se você sente, são normais. Mas você não pode ficar parado aí. Conversei hoje com um amigo meu, grande amigo meu, está com uma faixa nos 80 e poucos anos, e é uma pessoa com muita saúde, com muita prosperidade, e está se sentindo velho. A esposa dele, do lado dele, que tem uma idade parecida com ele, está se sentindo jovem. E você fala, e qual é a grande diferença? Então, tem alguns pontos para a gente entender aqui, porque isso me reporta a minha mãe. Minha mãe morreu com 93 anos. Com 92, uma das visitas que eu fiz lá, ela conversando, em meia hora comigo, ela falou de 3 planos. Eu só quero trocar o fogão. Eu não posso ir aos Estados Unidos, não, porque eu já estou um pouco cansada. Mas diga aos meninos que quem quiser vir, que venha. Eu estou com vontade de fazer uma festa de aniversário aqui para a gente comemorar. Ela me disse 3 projetos de gente que quer viver. Diga assim, gente que quer viver. Então, se você falasse para minha mãe assim, mas escuta, você está perto de morrer, ela falou, isso não é problema meu, meu querido. Quando chegar o dia e dizer assim, morreu, eu sou ok, já estou no céu. Até lá eu vou viver. Esse meu amigo, eu conversei com ele hoje, falei assim, quais são os seus projetos? Nenhum. Nada. Mulher demora mais a envelhecer do que homem, porque a mulher tem muita criatividade. Pensa que no homem aposentado, a mulher aposentada. O homem fica em casa. Ele pega um controle remoto. Ele liga. Ela fala com ele, sim, amor. A mulher, querido, ela inventa muita coisa. Ela troca o sofá de lugar todo dia.
Ela olha para a cozinha e diz: essas panelas não estão boas aqui. Quando o pobre do marido vai buscar a colher, que era na gaveta tal, agora está em outro setor completamente diferente. Então, essa criatividade ajuda muito a você dizer assim: eu estou vivo. Você diz: mas pastor, isso é espiritual? Isso não é espiritual, mas isso reflete. Você chega e fala assim: vamos fazer um culto de oração na igreja. As pessoas que têm o espírito jovem são as primeiras a chegar. Domingo, conversando com a minha esposa, ela achou bonitinho, porque colocaram aqui na primeira fila aqui a tropa de elite, né? Que era os pais da Carla, eram os pais da Nadia. Tinha uma turma aqui jovem pra caramba, e eles estavam aqui na primeira fila, e foi uma galera que me apoiou pra caramba. Eles estavam ali dizendo: vai, pastor, está indo bem. Estou orando por você. Não cai daí, não. Segura firme, vamos embora. O negócio está dando certo. Vamos orar, estamos lá. Jovem, você está entendendo mais ou menos, sim ou não? Alguns pontos importantes para conservar a juventude. Vamos lá. Escreve aí: confiar no Senhor. Por que é importante isso, pastor? Porque a palavra diz, em Isaías capítulo 40, versículo 29 e 31, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Agora ouça isso, igreja. Está comigo para entender que o que eu estou falando não é coisa minha? Os jovens, o que é que acontece com eles? Se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. O problema não é cronológico. Não é cronológico. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, querido? Você está firme aqui comigo? Então tudo começa onde? Em Deus. Tudo começa onde? Em Deus. Pastor, é importante ter pensamento positivo? É. Pastor, é importante que a gente tenha tempo de meditação? É. Mas isso é coisa subjacente. A primeira coisa é você ter um coração confiante no Senhor. Deus fez promessas para você e para a sua casa. Você ainda lembra? Segura isso. Agarra isso com todas as forças que você puder. Os gigantes vão aparecer, querido. Deus nunca disse que você ia ter vida fácil, não. Ele prometeu vitória nas lutas, nas tormentas. Segura isso, confia no Senhor. Ele vai renovar as suas forças. Coloca a sua mão no seu peitinho assim, diga assim: Senhor, eu confio em Ti e eu sei que o Senhor vai renovar as minhas forças. Eu vou correr e não vou me cansar, e eu vou voar até os Teus braços. Glória a Deus. Aplaude com força ao Senhor. Nós te aplaudimos, Senhor. Essas palmas são para o Senhor que nos renova. Quando eu começo a confiar em Deus, acontece algo em seguida. Escreva aí: não perder os sonhos de Deus no meio das provas dos anos. Não perder os sonhos de Deus no meio das provas dos anos. Ou seja, quando eu confio no Senhor, eu passo a ter a capacidade de, mesmo em meio a muita tribulação, em meio a muita luta, eu continuo tendo a capacidade de preservar os sonhos que Deus tem para mim no meio da prova dos anos. Porque, veja bem, os sonhos que Deus tem para a minha vida e para a sua, Ele não disse a você que isso tudo ia se cumprir em 6 meses. Isso vai se cumprindo durante a sua existência. Diga: vai se cumprindo. Então, o problema é essa coisa de entender o que diz Eclesiastes 3:1. Olha o que diz: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Porque eu fico pensando assim, né? Josué e Caleb viveram 40 anos no deserto. Não foi? Mas sabe uma coisa? Eles nunca permitiram que o deserto vivesse neles. Eles estavam no deserto. Não era porque eles queriam, nem mereciam estar lá. Porque lembra de Josué 14? Quando ele sai de lá daquela história toda, Caleb vai falar com Josué. Quando Josué diz a ele: o que é que você quer? O que é que você deseja? 40 anos no deserto, querido, sem merecer. Você fala: por que não merecia, pastor? Porque eles acreditaram. Os dois disseram: vamos lá, vai dar certo. Por causa dos 10, por causa do povo, tiveram que passar 40 anos e eles foram obrigados a passar.
juntos. É mais ou menos como aquela família antiga de 12 filhos, que 10 filhos apronta, e 2 são bonzinhos e vão até contar ao pai, ó, os meninos estão aprontando lá. E o pai, então, dá um castigo geral e inclui os 2. Parece um pouco injusto, sim ou não? Mas quando a gente passa 40 anos de deserto, sem deixar o deserto entrar na gente, querido, você sai daí um leão fortalecido. Aqueles 40 anos não foram em vão, não foram em vão, não foram em vão. Ajuda aí quem está do seu lado. Está no deserto, querido? Fica firme, não deixa o deserto entrar em você, não. Você vai sair daí um gigante, diga. Olha a conversa, querido, olha a conversa. 85 anos. 85 anos. O que é que você quer, Caleb? O que é que você quer, Caleb? Ele diz: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia eu vi que lá estavam os gigantes, os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. 45 anos, 40 de deserto, 5 anos lutando lá ao lado de Josué, entrando na terra prometida, e Josué calado, e ele lá dizendo: eu acho que Josué está meio esquecido. Até agora não tivemos uma conversa assim, de parceiro, mesmo de sentar, porque não dava tempo. Vamos lá, Jericó para cá, ai para colar, outro para colar, pegar as tribos e tal, e ele lá no meio. Isso é um desafio muito grande, mas é uma bênção quando você mantém o seu espírito calmo, o seu espírito vivo, o seu espírito esperando. Você acha que Caleb estava esperando em Moisés? Você acha que ele estava esperando em Josué? Ele disse: você escutou o que Deus falou? Você lembra do que Deus falou? O que Deus falou é para lá que eu vou. Eu vou colocar minha casa lá em cima da montanha. Lá onde tem as cidades fortificadas, lá onde tem os gigantes, é lá. Faz 45 anos que eu espero para dar uns tapas nesse gigante. E é hoje. Aí olha o que é que acontece em versículo 13. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom era a montanha lá dos Anaquins. Passou a ser de quem? De Caleb. Diga assim: eu vou ser dono de Hebrom, diga. Olha só, de Caleb, e agora ele tem uma descendência, ele agora tem nome, ele agora está tudo bonitinho. Filho de quem? De Jefoné, o quenezeu. Né? Você deve lembrar, talvez você não lembre de Caleb, mas Jefoné, o quenezeu, com certeza você lembra. Então, ele deu em herança até o dia de hoje, visto que perseverará em seguir o Senhor, Deus de Israel. Vamos lá. Diga assim: confiar no Senhor, não perder os sonhos. Diga: confiar no Senhor, não perder os sonhos. Eu já estive a ponto de perder sonhos. Isso foi o que aconteceu, pastor. Eu confiei no homem. Eu confiei no homem. E o homem falha. Mas glória a Deus que sempre tem a possibilidade de ir volta. Quando a gente se arrepende e diz: Senhor, eu errei, me perdoa. Não mereço mais. Eu não sou aquele mosquitinho lá, não. Mas eu estou me sentindo hoje como se fosse. Me dá uma força. E não é que ele dá. Não é que ele atravessa a madrugada com você. Não é que ele entra na cova dos leões e diz: vamos lá, a gente vai passar essa noite aqui. O senhor veio me buscar? Não vim buscar não, vim passar com você. Mas a gente sai de manhã. De manhã a gente vai sair. Amém, queridos? Terceiro ponto muito importante para manter a juventude: não mentir ao Espírito. Quando a gente começa a mentir ao Espírito Santo, a gente está velhinho, craquépito, assim, está aquela coisa já se acabando. Você falou: o que é que significa mentir ao Espírito Santo, pastor? É assim, queridos, quando a gente engana as pessoas, e a gente acha que está enganando a Deus. Já imaginou um negócio desse? Na verdade, eu mesmo estou enganado. Quando a igreja começa a acontecer, ela acontece em cima de muito poder, né? Você lembra que em Atos aconteceu o Pentecostes. O Pentecostes foi a descida do
Espírito Santo. É a primeira vez que ali acontece igreja, ou seja, o Espírito Santo passa a habitar nas pessoas. As pessoas passam a ser tabernáculos, templos do Deus Altíssimo. É distribuído com a igreja dons. A igreja começa a multiplicar. Um dia se converte 3.000, mais um para frente, Pedro faz lá um milagre, mais 5.000. E a Bíblia diz que dia a dia o Senhor ia acrescentando o número dos que iam sendo salvos. E começou um mover de doações. Muitas daquelas pessoas que estavam ali diziam assim, cara, eu estou com a minha casa que eu moro, eu estou com aquela outra ali que eu vou vender aquela casa. Vendia aquela casa e a Bíblia diz que eles pegavam aquele dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Agora, preste atenção, isso era uma coisa voluntária, diga voluntário. Ou seja, não era obrigado. Não era obrigado. A igreja voluntariamente criou uma fila dos 100%. Ou seja, vai entrar nessa fila quem quiser dar tudo. A gente sabe pela história a gente sabe, que os que venderam e colocaram o dinheiro aos pés dos apóstolos apenas tiveram a oportunidade de usar o dinheiro. Porque os que não venderam, quando veio a grande perseguição, tiveram que sair de casa com a roupa do corpo e deixaram tudo para trás. Ou seja, eles apenas não tiveram a oportunidade de vender e pegar o dinheiro para financiar o crescimento da igreja. Certo? Mas era extremamente voluntário. Porém, não deixa de ser constrangedor. Ou seja, você está aqui numa igreja, a gente começa a fazer uma campanha e se levanta um e diz, eu vou dar um dinheiro, eu vou ajudar e tal. E só você fica sentado, você fica meio... Puxa vida, se eu soubesse, tinha saído mais cedo. Sabe aquela coisa? Não é? Porque você fica constrangido. Não é? Ninguém está forçando, mas você diz, cara... E um casal querido, um casal muito lindo, um casal fofinho, chamado Ananias e Safira. Safira é logo um nome de pedras preciosas. Eles olharam aquilo e disseram assim, meu Deus, vai ficar ruim para a gente vai ficar mal na foto, não vamos ficar bem. Eles vão olhar aqui e dizer assim, rapaz, todo mundo deu, somente Ananias e Safira não deram. Aí aconteceu o seguinte, Atos capítulo 5, versículo 1, entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, é tão interessante que às vezes a gente confunde unidade entre o homem e a mulher com conchavo. Há uma diferença muito grande. Unidade é quando, à luz da palavra, eu e minha esposa entramos em unidade. Conchavo é quando a gente se junta para enganar os outros, para enganar a palavra, para atacar alguém. Aí, olha só, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, ele vendeu, pegou uma parte do negócio lá, não sei quanto, vamos imaginar aqui que fosse metade, 50%. Eu acho que se você vender uma propriedade e você doar para o ministério 50%, eu acho isso uma quantia fantástica. É ou não é? Só tinha um problema, ele entrou na fila errada. Aquela fila era a fila do qual? 100%. Então ele entra na fila dos 100% quando ele não queria dar 100%. E não era obrigado a entrar lá. Olha só o que acontece, veja bem. Então disse Pedro, Ananias, meu querido, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Agora, veja o versículo 4 como combina com o que eu estou falando, para você entender que não é conversa minha. Conservando-o, porventura, não seria teu? O que é que Pedro está dizendo a Ananias? Você podia ter ficado com o terreno. Alguém obrigou você a isso? Você poderia ter conservado tudo. E diz mais, se você quisesse vender, o dinheiro estaria na mão de quem? Ele diz, não estaria em teu poder? Então você poderia vender, você poderia ficar com dinheiro, você poderia ficar com terreno, ninguém ia falar nada. Como? Pois assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Sabe, queridos, às vezes a igreja se enche de velhice. Você fala, o que é velhice? É gente que está aqui, é gente que canta, é gente que louva e diz, né? Tem uma música que eu acho que até que a gente cantou hoje aqui, que eu me lanço por inteiro na sarça ardente. Cantamos essa música hoje, né? E a gente está aqui, eu me lanço por inteiro na sarça ardente. Pensa um pouco, querido. Você sabe o que é uma sarça ardente? Eu me lanço por inteiro na sarça ardente.
Aí Jesus pede a mim um negócio qualquer. Diz, olha, eu queria que você não fizesse tal coisa. Não, assim também já é demais. Você não disse que ia se lançar na sarça ardente, querido? Sarça ardente é um negócio que deve queimar ou não? O que é que a pessoa está dizendo? Está dizendo assim, eu quero me entregar a você, eu quero desmanchar na tua presença. Sim ou não? A gente está aqui, a gente escuta uma palavra. Que bênção, eu fui abençoado, eu recebi, eu isso, eu aquilo. A gente passa por aquela porta, a gente faz tudo ao contrário. Nos relacionamentos, a palavra diz coisas fortes, marido ame sua esposa, mulher se submeta a seu esposo, filhos obedeçam aos seus pais, pais não irritei seus filhos, mas sejam modelos para ele. Diz, irmãos, não falem mal uns dos outros, isso é maledicência, é fofoca. Não façam isso, tudo que a gente escuta. E a gente balança a cabeça e a gente diz amém. Mas não pratica, querido. Isso é velhice. Muitas vezes eu escuto pessoas dizendo, pastor, vamos orar pelo avivamento da igreja, vamos orar pelo avivamento da igreja, vamos orar pelo avivamento da igreja. Vamos. Você sabe o que é avivamento? Avivamento é quando entra o sopro do Espírito Santo e ele entra com um sopro de juventude. Você falou, o que é juventude? Juventude é gente nova. A palavra para esses jovens, no grego, é neaniskos. Diga essa palavra. Neanisco significa aqueles que foram renovados. Podia ser velhinho, podia ser novo, não importa. Eles foram renovados e agora eles estão em outro propósito. Então, o verdadeiro avivamento é quando os neaniscos entram na igreja e eles retiram a velhice. Quando os neaniscos entram na igreja e eles dizem, não vai ter velhice aqui dentro, acabando com o ministério. Olha o que diz Atos 5, de 6 a 10. Levantando-se os moços neaniscos, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quem foi? O corpo de quem? Do Ananias. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, os neaniscos, acharam-no morta e levando-a, sepultaram-na junto ao marido. Eu coloquei assim, neaniscos é uma palavra usada para jovens, não somente na idade, mas no sentido de alguém que está com disposição de trabalhar para estabelecer o novo. Você quer ser jovem? Sim ou não? Buscar o Senhor. Não perder os sonhos. E ser um neanisco. Alguém que não mente ao Espírito Santo. Alguém que é capaz de confessar seus pecados. Confessar suas lutas. Saber discernir. Sabe o que é discernir? Debilidades de pecado. Lutas de dificuldades. Neanisco, aquele que é jovem. Aquele que não julga como o homem julga por fora, mas julga com o Espírito Santo de Deus. Após essa palavra, querido, você se sente jovem ou velho? Não me responde. Como é que está a tua alma? Está uma alma como a de Caleb, disposta a entrar na terra prometida, ou você está com a alma envelhecida e você diz, chega, estou cansado, eu estou querendo aposentar um pedaço aqui da minha vida. Isaías 40 diz, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Versículo 29, eu lhe peço por gentileza que você leia comigo. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vamos ficar de pé e repetir mais uma vez o 29, por favor. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus está aqui hoje, queridos, e Ele quer fazer forte ao cansado. Aqui não está dizendo Deus quer castigar o cansado. Aqui não está dizendo Deus está desistindo dos cansados. Aqui não está dizendo Deus vai punir aqueles que não têm nenhum vigor. Aqui está dizendo o seguinte, aqueles que dizem assim, eu estou cansado mesmo. Eu estou sem nenhum vigor. A palavra está dizendo que quando eu confesso isso, quando eu me entrego isso, aquele que nunca se cansa, aquele que não tem princípio nem fim, a palavra diz que Ele renova a minha vida, Ele renova a minha alma. Você que está aqui à frente, não se mova nesse momento. Nós vamos também
como nós fazemos toda vez, dar a oportunidade para você que está aqui, para você que está nos assistindo agora, para que esse momento é um momento de aliança, um momento de pacto com o Senhor. E a palavra de Deus diz assim em Apocalipse 3, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, entrarei na sua casa, cearei contigo e tu comigo. Quando Jesus toca a porta do nosso coração, Ele é um gentleman, Ele é um cavalheiro, Ele quer entrar, mas nós precisamos abrir a porta. E nós precisamos dizer: Senhor, entra na minha vida. Até hoje eu assumi o controle, mas a partir de hoje eu quero que o Senhor seja o Senhor e Salvador da minha vida. E sabe, amada igreja, quando Jesus entra na nossa vida, Ele vai compartilhar os nossos sonhos, vai compartilhar a nossa vida, as nossas necessidades. E Ele vai fazer nova todas as coisas. Mas eu preciso querer, e eu preciso convidar a Ele. E a palavra também nos diz que nós devemos fazer isso com fé. A palavra diz no livro de Romanos: se com a sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, crendo no seu coração, você será salvo. E essa palavra é uma palavra de salvação. Nós não estamos fazendo isso para que você se torne um religioso, faça parte de uma igreja, não, mas que você se torne filho de Deus, discípulo de Jesus. E eu quero fazer esse convite hoje, para você que está aí em algum lugar nos assistindo, que nunca teve a oportunidade de fazer isso. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para você. A palavra diz também que se nós confessarmos Jesus publicamente, e não nos envergonharmos do seu nome, Ele nos confessará diante de Deus e dos seus anjos. Por isso não tenha vergonha de confessar Jesus. E eu quero fazer uma oração e convidar toda a igreja que me apoie nessa oração, porque hoje pessoas vão estar fazendo essa oração pela primeira vez, entregando e abrindo o coração para receber Jesus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje, diante da tua igreja, eu te recebo como único Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá mais apagar. Perdoa os meus pecados. Muito obrigado pela salvação. Muito obrigado pelo teu amor. E hoje eu declaro que eu pertenço a ti e o Senhor pertence a mim. Entra na minha vida, no meu coração. Eu abro a porta para que o Senhor reine na minha vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer mais uma oração. Se você está aqui e você fez essa oração de coração, e você hoje fez essa aliança diante de Deus, eu quero orar por você, selando esse momento, abençoando a tua vida. E aonde você está, se você fez essa oração de coração, levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você. Glória a Deus por essa mão. Glória a Deus por essa mão que se levanta. Glória a Deus pela sua vida. Bem-vindo em nome de Jesus. Queria que toda a igreja levantasse as mãos. Pai, nós agora, como igreja, nos alegramos, porque a tua palavra diz que quando um homem e uma mulher abrem a porta e recebem o Senhor, que existe uma festa nos céus. Meu Deus, muito obrigado por essas vidas, por aqueles que estão nos assistindo das suas casas, que hoje tomaram essa decisão de fazer essa aliança, esse pacto, que não se envergonham do seu nome, mas pelo contrário, querem declarar que te amam e que querem te servir. Muito obrigado. Nós agora como igreja abençoamos com todas as sortes e bênçãos espirituais, físicas, emocionais, declarando a juventude de alma, esse, Senhor, começo, esse novo tempo de bênçãos espirituais na família de Deus que é a tua igreja. Muito obrigado. Nós os recebemos em nome de Jesus. Bem-vindos. Dá uma olhada à volta. Essa é a tua família.